Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Bom, irmãos, vamos tratar de um assunto aqui, né? Que é muito, vamos dizer assim, delicado, né? De se falar. E nós vamos tentar, né? Explicar um pouquinho, tentar entender, eu juntamente com os irmãos, nós vamos tentar entender sobre o assunto. O que se trata? Beber bebida alcoólica. Você que segue a Deus, você que serve ao Senhor Jesus Cristo, é pecado ou não é pecado? Vejam bem, em nenhum momento, né, a Bíblia fala que beber é pecado. Em nenhum momento a Bíblia diz isso. Veja bem, né? Mas a Bíblia nos alerta sobre as consequências, né, da bebida alcoólica, né? Tem até uma passagem que eu acho muito interessante, né? Ela se encontra no livro de Mateus. Eu estou lendo aqui no tablet, aqui, irmãos, porque a Bíblia, as letras são pequenas e eu estou meio com as vistas meio, né? Eu estou precisando fazer um exame de vista, né? Então, vamos lá. Em Mateus, capítulo 11, o versículo é o 19, diz assim, ó. Aliás, a partir do versículo 18. João Batista jejua e não bebe vinho. E todos dizem, ele está dominado por um demônio. No versículo 19. O Filho do Homem come e bebe. E todos dizem, vejam, este homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Presta atenção aqui, ó. Porém, aqui, ó. Porém, que é o Filho do Homem come e bebe, e todos dizem, veja, este homem é comilão e beberrão, e amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Então, o que acontece, irmãos? Tem muitas pessoas que lêem essa passagem aqui e entendem que Jesus, né, bebia vinho, né? Tem muitas pessoas que acham que Jesus se embriagava com vinho, que ele bebia vinho. Não, Jesus apenas fazia o milagre. Você está entendendo? Jesus apenas fazia o milagre. Então, o que acontece? Nós temos que ter um entendimento nisso aqui. Como eu disse, Jesus Cristo, a Bíblia, nunca condenou, nunca falou que beber é pecado. Mas ela alerta sobre as consequências da bebida alcoólica, né? Você vê aquela passagem, por exemplo, você vê que Noé se embriagou
e depois a consequência foi o quê? Ele ficou nu, a ponto de seu filho ver a sua nudez. Se tornou o quê? Um pecado. Então, quer dizer, a consequência gera o pecado. Você está entendendo o que eu estou querendo explicar? E tentando entender também com os irmãos? Então, aqui, Jesus estava falando o que os fariseus falavam dele. Os fariseus falavam dele. Os fariseus chamavam ele de beberrão e comilão. Quer dizer, chamavam ele de bebum na linguagem de hoje e guloso. Entendeu? Mas Jesus não fazia isso. Jesus estava relatando aos discípulos o que as pessoas diziam sobre ele. Você está entendendo? O que as pessoas diziam sobre ele. Isso não quer dizer que ele bebia e era comilão, não. Nós temos que entender isso aí. Então tem muitos que lê esse pedaço aqui, esse versículo, e entende que Jesus bebia. Jesus nunca bebeu. E tem outra passagem também, que está em Mateus 26, 26. Vamos lá para Mateus 26, 26. Vamos lá. Mateus 26, 26. Então, vamos lá para ver o que está escrito. Ó. Mateus 26, 26 diz assim, ó. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem este e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho, muito bem, agradeceu a Deus, depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com seu povo. Eu afirmo, ao 29, eu afirmo a vocês que nunca mais bebereis deste vinho, até o dia que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então, quer dizer, Jesus apenas fazia os milagres, irmãos. Eu já ouvi casos, pessoas falando também que Jesus bebia. Se Jesus não bebesse, Jesus não tinha feito aquele milagre de transformar a água em vinho. Não, Jesus apenas fazia o milagre. Ele apenas fazia o milagre. Jesus não compactuava com bebida alcoólica. Mas, porém, por outro lado, ele nunca falou que é pecado você beber. Mas, veja bem, ele sempre alertou das consequências da bebida alcoólica. Porque, como eu disse, a gente ouve, escuta muita gente falando, não pode embriagar, irmãos. Tá certo, não pode embriagar. Mas a pessoa que bebe, ela tem um autocontrole. Se a pessoa bebe, por exemplo, um copo de cerveja ou um copo de vinho, ela não vai ter o autocontrole de parar só num copo de cerveja ou num copo de vinho, não. Ela vai beber mais e mais e mais e mais. É isso que Jesus estava explicando. Então eu já ouvi muitos pregadores, que quando lê esses dois versículos, esses capítulos aqui que eu li, interpretam que Jesus também bebia. Não, Jesus não bebia. Jesus apenas fazia o milagre.
É tanto que ele dá uma ordem aqui, ó, para os discípulos nunca mais se contaminar com bebida. Não bebam mais, né? Naquele período de Santa Ceia ali, né? Já os discípulos, irmãos, já bebiam, já faziam uso do vinho, né? Já faziam uso da bebida alcoólica. Mas o Jesus em si nunca bebeu, nunca pôs um gole sequer na boca. Tá entendendo? É por isso que Jesus nunca condenou e nunca falou, ó, beber é pecado. Mas ele sempre estava alertando, cuidado com as consequências que a bebida alcoólica pode trazer. Você está entendendo? Então, você que serve a Deus, mas gosta de tomar um vinhozinho, pense bem nisso. Pega a direção com Deus. No meu entendimento, você que serve a Deus, eu acho melhor você parar. Por quê? Porque, irmãos, nós somos falhos, nós somos carne. Nós nunca poderemos ser comparados com Jesus Cristo. Entendeu? Se a pessoa bebe um copo de cerveja, ela não vai ficar só num copo só de cerveja. Ela vai tomar mais e mais e mais. Aí vem a embriaguez. Então esse é um termo, é um assunto bem delicado e bem difícil de falar. Porque muitos interpretam isso aqui de forma errada. Vê isso aqui falando, vê Jesus explicando isso aqui e interpretam que Jesus também bebia. E eu repito para você, Jesus não bebia. Jesus apenas fazia o milagre. Vi um pastor, um homem de Deus famoso falar que se Jesus não bebesse, ele não poderia ter feito aquele milagre do vinho, de transformar a água em vinho. Entendeu? Não tem base nisso. Jesus apenas fazia o milagre. Ele não bebia. Porque senão ele não seria santo. Porque senão ele não seria santíssimo. Senão ele poderia se relacionar com mulheres. Senão ele poderia fazer as coisas que os seres humanos faziam. Você está entendendo? Jesus ele veio como um homem, sim. Mas o espírito dele tinha que ser santo. Tinha que ser santo. Porque senão ele nunca poderia operar os milagres que ele operou. Você está entendendo? Como, por exemplo, naquela que aparece aquele menino endemoniado, que o pai pede ajuda aos discípulos e os discípulos não puderem expulsar. Aí ele chama a atenção dos discípulos falando, ó, a casta de demônio que só sai através de quê? De jejum e oração. O que é jejum? Jejum é você se abster de tudo, seja de bebida, seja de comida, seja de televisão, na nossa época de hoje, né? De rádio, de sexo, de tudo. Entendeu? Isso que é jejum. Então, se Jesus fosse um beberrão, como os fariseus aqui o chamaram, ele não poderia operar os milagres que ele operou e continua operando até hoje. Então, esse é um assunto meio delicado, meio complicado de entender, mas a minha opinião, agora já é a minha opinião, se você serve a Cristo, gosta de tomar um golinho, se eu fosse você, eu parava. Porque vem as consequências. Repito, Jesus nunca falou que é pecado beber, mas ele alerta sobre as consequências da bebida. Espero ter ajudado, né? E ter me ajudado também, que o Espírito Santo venha nos dar cada dia mais entendimento. E que Deus nos abençoe
e que todos fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e glória a Deus.